E dando continuidade ao nosso estudo expositivo, estaremos abordando o capítulo 7 de 1 a Coríntios. Eu vou pedir então para a irmã Valquíria estar lendo o capítulo 7 para a gente, amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos: o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não o chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Disso, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpe- desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Esse capítulo é um capítulo muito importante, interessante também, que deve ser compreendido e entendido com um contexto específico, porque senão muitas coisas aqui não fazem tanto sentido. Então, é o que a gente vai abordar. É, Diferente do capítulo 6 que tinha apenas 20 versículos, aqui nós vemos já tem 40 nesse aqui, né? Então, um pouquinho maior, mas a gente vai tentar cobrir o máximo possível aqui. Então, nós vemos, então, para dar uma pequena revisada, no capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos ali que nós já estudamos, Paulo tratando ali das divisões. No capítulo 5, nós vemos ali que havia um pecado cabeludo ali na igreja de Corinto, e Paulo estava tratando daquele pecado. Capítulo 6, né, da semana passada, Paulo tratou ali dos litígios, os irmãos que estavam levando outros irmãos para a justiça, e também sobre imoralidade. E hoje aqui, finalmente, entramos no assunto do casamento, né, a bênção do casamento. É um assunto muito negligenciado, né, nos nossos dias, então é muito importante a gente entender, né, os ensinamentos bíblicos, né, sobre o casamento para os nossos dias. Eu costumo dizer que é bem radical, né, é muito radical. A posição da Bíblia com relação ao casamento, para nós pastores, né, que lidamos com pessoas, olhando para o contexto da igreja nos nossos dias, onde divórcio virou uma coisa tão comum, é muito difícil de lidar, porque existem muitas situações bem difíceis, né? Mas a realidade sobre o casamento é uma só, né? E nós devemos falar a verdade, né? Como eu disse, assunto muito difícil para os nossos dias. Talvez para mim, eu acho que seja um dos assuntos mais difíceis para lidar nos dias de hoje, né? Mas aí, como eu disse, é, quando eu falo que é um assunto, às vezes quando nós colocamos a posição bíblica, as pessoas falam que é radical, mas na verdade a Bíblia é radical sobre esse assunto, né? Nós vemos algumas posições do próprio Deus sobre o casamento que Deus é muito radical, né? Muito radical. E nós vemos que existem muitas consequências também pelas pessoas não seguirem, né, o que a Bíblia está ensinando, né? Então aqui, capítulo 7, vamos tratar sobre o que o apóstolo Paulo responde aos coríntios acerca do casamento. Iremos olhar a harmonia dos textos também, né? Não somente o que a Bíblia diz sobre casamento aqui no capítulo 7, mas também em algumas outras partes da Bíblia, né? Eu sempre digo que é importantíssimo nós analisarmos a harmonia dos textos sagrados, né? Notem bem aqui, no versículo 1, Paulo deixa bem claro que está respondendo perguntas, né? Que os coríntios ali tinham dúvida, né? Então eles enviaram perguntas e Paulo aqui está respondendo perguntas. E ele começa dizendo acerca do que me escrevestes, né? Então, ou seja, eles escreveram para ele, e o apóstolo Paulo está aqui respondendo. E a primeira pergunta deles é uma pergunta bem difícil aqui, né? Se nós olharmos o versículo 1, eles estão perguntando aqui: podemos tocar
em mulher? Essa é a primeira pergunta que nós vemos que eles estão fazendo aqui para o apóstolo Paulo. Tocar aqui quer dizer ato sexual mesmo, né? Quando eles estão falando tocar, tocar em mulher, aqui está dizendo ato sexual com mulher. O importante aqui que nós devemos entender que existe um contexto aqui, né? Existe um contexto, eu já expliquei um pouco sobre esse contexto, e é importante a gente entender por que cristãos estavam fazendo esse tipo de pergunta para o apóstolo Paulo. Na cultura ali de Corinto, da igreja de Corinto, existia com a cultura dos gregos, os deuses da Grécia. E especificamente ali em Corinto, nós vemos que tinha o templo de Afrodite, onde as sacerdotisas do templo de Afrodite, elas faziam sexo com homens e essa era a forma como eles cultuavam a Deus, fazendo sexo, dando prazer aos homens. Então, esse era o contexto aqui, né? Então, lembrando que Corinto era uma cidade portuária, nós vemos ali, então, que essas sacerdotisas, e nós temos relatos históricos que milhares delas, existiam milhares delas, elas faziam sexo para dar prazer para os viajantes e também para as pessoas que moravam ali também na cidade, né? Então, é nesse contexto aqui que nós imaginamos que eles estavam perguntando. Ah, nós somos cristãos, mas apóstolo Paulo, nós podemos então ir lá e também fazer sexo com as sacerdotisas ali do templo de Afrodite? É nesse contexto, né? É nesse contexto aqui. E nós vemos a resposta, né, do apóstolo Paulo, que ele diz que não é bom. Se a gente for analisar não é bom, é tipo assim, não é bom que você faça isso, não é nesse sentido, não. Quando o apóstolo Paulo fala não é bom, é porque é mal. Né? O oposto de não é bom é porque é mal. Então, a resposta do apóstolo Paulo, quando fala aqui, para nós, para nossa cultura, não é bom que você faz isso, é uma coisa meio leve, mas não. Quando o apóstolo Paulo está falando não é bom, é porque é mal. Né? É mal isso aí, que você não pode fazer, não. É mal. Né? Não, não se deve fazer, porque não é bom, porque é mal. Né? No versículo 2, ele responde dizendo, por quê? Por causa da impureza. Né? Porque isso, né, é impuro. Né? Por isso que não é bom, por isso que é mal, porque isso é impuro. E cada um, então, tenha a sua própria esposa, né? E no caso, o próprio esposo também, para que as pessoas ali não entrassem em imoralidade. Esse tipo de moralidade, Paulo fala que cada um, então, tenha o seu esposo e a sua esposa. No versículo 3, Paulo diz que tanto o homem como a mulher dê um ao outro o que é devido. E aqui ele entra num contexto também, falando que sobre relação sexual, que tanto o homem como a mulher deve satisfazer um ao outro sexualmente, justamente para não ser tentados, né, nessa área, porque existia muita tentação naquela época, e essa era uma delas. Eram mulheres ali, né? Hoje em dia você vê muitos homens pagam por sexo, né, prostituição. Lá não precisava nem pagar. As sacerdotisas, elas faziam de graça como culto a Afrodite. Então era muito mais fácil ali naquele contexto. Então, era muito fácil um homem ser tentado a fazer isso, a se envolver na prostituição. Né? Eu diria que é até mais fácil do que nos nossos dias. Então, Paulo aqui, ele fala nesse sentido, que o casal deve satisfazer um ao outro para que eles não fossem, então, tentados. Então, aqui nós vemos, irmãos, que o casamento, né, Paulo fala de uma forma imperativa, né? Que você dê, não é assim, talvez, né? Ou de vez em quando eu falar, é dê, né? Numa forma imperativa. Isso nos indica, então, que não é algo quando uma pessoa merece. Ah, meu marido tá bonzinho, ó, minha mulher tá bonzinha, todas essas coisas. Não, não é nesse sentido. É uma obrigação, na verdade, do casal, que eles façam, né? Cumpram isso, sejam ativamente sexuais, sexualmente, para que eles não sejam tentados, né? Então, aqui é uma coisa interessante para todo casal ter em mente, né? Que algo que tanto o homem como a mulher não devem se privar, né? E ele confirma isso no versículo 5 aqui, que nós vemos, né? O casal não deixem de fazer sexo a não ser, né, por acordo mútuo, ele diz aqui, e que isso seja feito se for no caso da pessoa se consagrar em oração ou tirar um momento para se consagrar. E depois, né, desse período de consagração, eles devem novamente se ajuntar e continuar tendo relação, né, para que eles não sejam tentados pelo diabo.
E aqui, meus irmãos, é até um conselho normal, até que pastores aconselham jovens casais, ou casais, não precisa ser jovem também, né? Casal no geral, porque existe um grande perigo da carência, né? Não é bom que o homem fique carente ou que a mulher também fique carente. Justamente Paulo aconselha nesse sentido, né? Para que o homem e a mulher não fiquem carentes também e não sejam tentados, né? Pelo diabo aqui no caso, né? Voltando agora para o versículo 4, Paulo diz que tanto o homem e a mulher não têm poder sobre o corpo. Ele está dizendo aqui no sentido de que não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem a mulher e nem o homem. E aqui é no sentido de que tanto o homem como a mulher, uma vez casado, um pertence ao outro. É uma carne só. Então eles não têm controle um pelo outro, né? Um com o outro no caso, né? Porque eles são uma carne só. Um pertence ao outro, né? Aqui nós vemos aqui, ó, o Jacobes e a Adna. O Jacobes pertence à Adna e a Adna pertence ao Jacobes. A Valquíria pertence ao Charles e a Charles pertence à Valquíria. E deve ser assim, irmãos, né? Uma carne só, juntos, unidos, né? E não devem se apartar, né? É uma carne só, um pertence ao outro. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala que não tem, no caso, o Jacobes não tem domínio sobre ele mesmo, a Adna não tem domínio sobre ela mesma, né? Porque eles pertencem um ao outro, devem ser juntos. Né? Os dois trabalham juntos e não devem se apartar. É nesse sentido aqui. Um pertence ao outro, é uma carne só. Né? Então, esse é o sentido aqui do ensino do apóstolo Paulo: uma carne só, um pertence ao outro. Versículo 6, Paulo falando aqui que a questão é de não se privarem no sexo não é um mandamento. Né? Nós vemos aqui que é uma recomendação do apóstolo Paulo. E o intuito é justamente para que eles não fossem tentados pelo diabo, como é especificado aqui, né? Versículo 7, nós vemos que Paulo recomenda que todos sejam com ele, mas cada um, né, tem o seu dom, né? Ele recomenda que seria bom que todos fossem como ele, né? Que ele era solteiro, né? Mas cada um tem o seu dom de Deus, né? E no caso aqui, não necessariamente a pessoa precisa ficar solteira, né? Nós vamos entender um pouquinho aqui mais para frente. Aqui não tem como nós não pensarmos na situação do padre, né? Paulo recomendando, e os próprios padres eles usam esse argumento que Paulo incentiva o celibato, né? E realmente nós vemos que ele aconselha mesmo, isso é fato aqui, né? Nós estamos vendo aqui. Agora sim, irmãos, eu não tenho problema nenhum se uma pessoa dizer que ela tem um dom de Deus para ela para o celibato, para ela ser solteira, né, e se dedicar à vida de Deus. Eu não vejo problema com isso. O problema que eu vejo com isso no caso do padre, eu vejo um grande erro, porque é uma obrigação, né? O padre ele não pode casar. E a própria Bíblia diz que não pode proibir o casamento, né? E Paulo mesmo vai falar aqui, né, que pode casar, não é problema, não é pecado, né? A gente deve casar, é uma instrução do próprio Senhor, multiplicai-vos, né? Então, não tem nada de errado. Uma pessoa ter um dom, um chamado de Deus para fazer isso é uma coisa. Agora, ela ser obrigada pela uma instituição a fazer, aí já não dá, né? Se eu falar aqui, ó, o irmão, o Gustavo, que é um jovenzinho, Gustavo, você vai ficar solteiro, você deve ficar solteiro porque é assim que a gente entende. Não posso fazer isso com o Gustavo. Ele vai poder escolher. Se um dia ele chegar e falar, eu sou um jovenzinho, eu não quero me casar porque eu quero me dedicar à obra de Deus. Amém, irmão. Se você sente isso, que esse é o chamado de Deus, faça assim, né? Mas se ele não sentir, ele quiser casar, case-se, né? Então é uma opção. Não deve ser uma obrigação ou imposição de ninguém, né? Por isso que eu discordo do ponto de vista católico, que tem muito mais a ver também com a questão financeira do que com doutrina, né? Porque ali a gente vê a Igreja Católica tem tantas propriedades espalhadas por todos os países do mundo, uma riqueza muito grande. Imagine todo padre ali, a igreja tem que pagar pensão para as famílias, né? Então eu vejo que ali é uma questão, né, de financeira e não uma questão doutrinária, porque não faz sentido, né, biblicamente esse ensino, né? Paulo, então, no versículo 9, é, fala do dom de ficar solteiro, né? No versículo 8 e 9, né? Incentivando solteiros e viúvos a ficarem solteiros. Ele diz que não deve fazer se você tem muito desejo, né? Ele diz que é melhor se casar do que você ficar abrasado. A palavra abrasado aqui, irmãos, quer dizer arder em desejos,
Então, não é o dom de todo mundo, irmão. Tem pessoas que têm que casar, irmão. Não tem jeito. E eu acredito, eu vou ser muito sincero, no caso, para todos os homens e mulheres que têm a necessidade de casar, o homem, a mulher, né? E a grande maioria, tanto dos homens e das mulheres, tem a necessidade de casar, de ter ato sexual, de ter desejos nesse sentido, e também de formar uma família, né? Isso é bênção, né? Isso é bênção. A gente vê muita coisa aqui, irmãos, no capítulo 7, e a gente vai entender o porquê que Paulo fala essas coisas, de incentivando nesse sentido, por causa muito do contexto que havia aqui. Continuando aqui, no versículo 10 a gente vai entender um pouquinho mais, né? No versículo 10 em diante, Paulo começa a tratar dos casados, né? Dos que já são casados aqui, né? E aí, eu sou casado, como que eu devo ficar, então? Paulo dá essa resposta dizendo que, ao contrário do conselho do casal em não se privarem do sexo, que aqui é um conselho, como ele disse, né, um conselho, aqui ele diz que não é eu que estou aconselhando, mas se você estiver casado, o Senhor ordena. Aqui é importante, irmão. Aqui, versículo 10 é um versículo chave para nós entendermos. Você que está casado, né? Não é conselho meu, não. Paulo está dizendo. O Senhor manda. Está falando aqui. O Senhor ordena que não se separe. Agora vamos prestar atenção aqui, irmãos. E eu quero que os irmãos prestem atenção na harmonia dos textos. A gente vai ver uns outros textos aqui. Eu sempre falo que não na Bíblia, não. Eu sempre falo que a Bíblia é um livro harmônico. Deus não fala não aqui para falar sim depois. Senão a Bíblia seria um livro contraditório. Então a gente tem que entender a harmonia dos textos, né? Então aqui o versículo chave que nós vemos, Paulo fala, ó, não estou aconselhando não. Aqui é o Senhor que manda. O Senhor ordena, né? O Senhor que está mandando. Ele que está casado, fique casado e não se separe, né? Essa é a instrução não de Paulo, mas do Senhor, né? Argumentação, nós temos muita argumentação, meus queridos irmãos, contra o divórcio, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse sentido, do não separar, no caso. E depois a gente vai contextualizar um pouquinho para os nossos dias também. Se nós olharmos Lucas 16, versículo 18, nos diz que todo novo casamento após divórcio é adultério. Lucas 16, 18 diz: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, também adultera. Esse versículo, irmãos, ele é muito sério. Ele é muito sério. Esse verso mostra que Jesus não reconhece o divórcio como término de um casamento aos olhos de Deus. É muito importante isso. A razão para o segundo casamento ser chamado aqui de adultério é porque o primeiro é considerado ainda válido. É isso que Jesus está dizendo. É uma coisa muito séria aqui, né? Que a gente aprende com o ensinamento bíblico. A segunda metade do versículo mostra que não apenas o homem divorciado, olha que sério é isso. Não apenas a pessoa divorciada é culpada de adultério, mas também se ele casar-se novamente, mas também qualquer homem que casa-se com a mulher divorciada. Né? Então, assim, até a mulher, que às vezes pode ter sido largada do marido, e outra pessoa casar com ela também. Então é isso que Jesus está falando aqui. É bem radical, irmãos. Isso é muito radical o que Jesus está dizendo aqui. Se nós olharmos Marcos capítulo 10, do versículo 11 e 12, chama todo novo casamento após divórcio de adultério. Também. Seja marido ou esposa quem se divorcia. E ele lhes disse: qualquer que deixa a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Esse texto repete a primeira metade de Lucas 16, 18, mas vai além e diz que está cometendo adultério não apenas o homem que divorcia, mas também a mulher que divorcia e então casa-se novamente, né? Quando eu falo, irmãos, que é bem séria essa questão do casamento e é muito mal interpretada, porque se a gente seguir toda a harmonia dos textos, é muito sério, e a gente está vendo isso, né? Como em Lucas 16, 18, não há exceção mencionada a esta regra. Não há nenhuma exceção. Marcos 10, de 2 a 9,
E Mateus também, ali 19:8, ensina que Jesus rejeitou a justificativa dos fariseus. Eu vou pedir para a Valquíria, então, estar lendo para a gente, Marcos capítulo 10, do versículo 2 ao 9. Que aqui nós vemos que Jesus rejeitou a justificativa dos fariseus para divórcio, que é em Deuteronômio 24:1, e reafirma o propósito de Deus na criação. Isso é muito interessante, irmãos. De nenhum ser humano separar aquilo que Deus uniu. Né? Então, aqui, Marcos capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 9. Marcos, capítulo 10, do 2 ao 9, diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? E lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma frase dessa, irmãos, imperativa, né, que fala: o que Deus uniu, não separa o homem. Não separa. Não tem exceção, né? O que Deus uniu, não separa o homem. Não é não. E aqui Jesus critica a falha dos fariseus em reconhecer nos livros de Moisés a intenção original e profunda de Deus para o casamento. Isso é muito importante a gente entender. Então ele cita duas passagens de Gênesis. Homem e mulher, Deus os criou. Portanto, deixará o homem, né, o seu pai e sua mãe e juntará ali com a mulher e serão ambos uma carne. E essa carne não se separará. O que Deus uniu, o homem não separa. Dessas passagens de Gênesis, né, Jesus concluiu: assim não são mais dois, mas um só, uma só carne. E então ele faz a sua afirmação decisiva: o que Deus uniu, não separem o homem. É interessante que muita gente hoje em dia fala: mas pela dureza do coração, eles davam carta, né, como os fariseus. Né? Mas se nós estamos fazendo isso, nós vemos, Jesus está criticando isso. Era a dureza do coração, mas não é a vontade de Deus. E ele fala qual que é a vontade de Deus, né? Então, ou seja, os fariseus estavam errados, Deus está certo. O que Deus uniu, não separe o homem. Se olharmos a afirmação de Jesus, muito usada em nossos dias para justificar a separação e o novo casamento, de Mateus 19:9, que diz: não sendo por causa de prostituição. Isso aqui é um outro ponto também, irmãos. Essa conclusão nunca deve ser qualificada como causa, né, no caso, para a separação, uma cláusula para uma exceção. Essa passagem, na verdade, se a gente ler o texto todo, deveria sempre ser entendida à luz da afirmação absoluta do próprio texto de Mateus 19:6, que diz também: não separe o homem, o que Deus uniu. Então você tem que ler o texto todo, né? E Deus fala aqui no mesmo texto: não separe o homem, o que Deus uniu. Especialmente porque os versículos que seguem essa conversação com os fariseus em Marcos não contém qualquer exceção, irmãos. Nenhuma exceção. E condena um novo casamento. É isso que Jesus fez. E muitos hoje em dia usam isso como até desculpa, mas porque não entendem o texto. Entendem como é conveniente, né? Mas não como o texto afirma. Então é uma questão assim bem complicada. Se a gente for ver a harmonia dos textos, né? É bem difícil. Agora voltando para o versículo 10 e 11 aqui de 1 Coríntios, nós aprendemos que o divórcio é errado. Porém, se é inevitável, a pessoa que se divorcia não se case novamente. Olha só, Paulo está falando assim: é contra o divórcio. Deus não quer que divorcie. O que Deus uniu não separa o homem, né? Separaram por causa da dureza, não é a vontade de Deus que separe. Mas se não tiver alternativa e separar, olha o que o texto fala aqui: não se casem novamente. Ou se ajunte de volta, né? Ou
não se case novamente. Só vem inteirar todos os outros versículos que a gente viu, né? Que está em perfeita harmonia, né? Todos os textos aqui estão em perfeita harmonia. Esse é um assunto, irmãos, bem difícil em nossos dias. É muito importante, eu falo sempre, a gente ensinar os nossos jovens sobre essas coisas, para que eles entendam a seriedade do casamento, para que eles venham. Hoje em dia as pessoas casam e falam, mas se não der certo eu separo. E até mesmo no meio evangélico, né, que não tem nas estatísticas, diz que é a mesma coisa. Os índices e estatísticas de separação no meio evangélico do mundo é a mesma. Então, as pessoas casam, se não der certo eu separo. Mas casamento é para sempre, irmãos. Devemos pensar em casar para sempre. Ah, mas meu marido é chato. Aprende a amar ele. Pede para Deus te ajudar. Ah, minha mulher não tem paciência com a minha mulher. Pede paciência para Deus. Casou, meu irmão? Fica junto. Não separa. Né? A instrução é essa. Porque um cristão que lê a Bíblia entende que o que Deus uniu, né? O que Deus uniu, não separa o homem. E o próprio Deus diz em Malaquias também que ele odeia o divórcio. Uma pessoa que lê a Bíblia e não segue isso, irmãos, não está seguindo a Deus. A gente tem que entender a seriedade do propósito de Deus para o casamento e seguir. Seguir. Não como a maioria dos evangélicos aí, que os pastores, então, nem se diz. Tem pastor que está no quarto, quinto casamento, dando mau exemplo. E as pessoas vão, é conveniente isso, né? Meu casamento tá ruim, o pastor, casa de novo, irmão, larga essa mulher aí. Né? Eu já vi casos até de irmãs, né? Essas tais profetisas da vida aí, que vão lá e falam, irmão, sua mulher não é para você, e a pessoa separa falando que é uma profecia ela separar. Ou seja, as profecias dadas hoje em dia vão contra a vontade do próprio Deus na sua palavra. Isso é diabólico, irmãos. Isso é totalmente diabólico e antibíblico, né? Então nós devemos nos apegar não a falsas profecias ou falsos ensinamentos, mas sim ao ensinamento bíblico, né? E entender, né, o papel do casamento, o propósito que Deus tem no casamento, né? No versículo 12 em diante, Paulo começa a falar de outra situação. Crente gentil que vem para a igreja e se converteu, mas o esposo e a esposa ainda não se converteu. E aí? O que vai fazer? Eu vou pedir para a Valquíria ler, então, versículo 12 a 15. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 15, diz assim: Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande Então, cada, aqui. Desculpa, pode falar, Valquíria. Termina. ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Amém, meus queridos. Então, quer dizer, então, que nesse caso, a pessoa pode separar? Irmãos, vamos pensar bem aqui. Uma pessoa te largou e sumiu no mundo. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Né? Em caso de abandono aqui. O marido vai e foge, some do mundo. O que você vai fazer? Deixa ele ir. Paulo está falando, deixa aí. Ou a mulher sumiu no mundo, vai embora. Deixa ela ir. Não tem o que você fazer. Né? Nesse caso aqui, né, o abandono, você vai deixar a pessoa ir e você não está preso àquela mulher. Paulo está dizendo isso. Mas não incentiva a casar de novo. Né? Isso quer dizer, então, que deixa a pessoa aí, a pessoa pode casar novamente? Eu acredito que não, irmãos. Porque se eu falar que sim, eu estaria indo contra o versículo 4 e contra todos os outros versículos que eu já li. Então, aqui, se a mulher ou o homem sumiu no mundo, Paulo está falando, deixa aí, né? Mas não case novamente. A harmonia do texto diz isso. Não case novamente. Né? O versículo 10 aqui, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se vier se separar, não se, ou reconcilie ou não case novamente. Então, se o marido ou a mulher fugiu, né? Espera, talvez pode reconciliar.
Se não reconciliou, não casa novamente. É o mesmo contexto, irmãos. É o mesmo contexto. Porque se eu falar que pode, eu estou indo contra o próprio texto, né? É radical? É muito radical, irmãos. É muito radical. Mas é o que a Bíblia ensina. Versículo 16. Continua dizendo que a pessoa foi abandonada, deixa ela ir. Pois você não poderá salvar o seu marido. Ou você não vai poder salvar ela. Ela quer ir, né? Quer ir para o mundão, fugir. Você não vai poder salvar ele ou ela, né? Então Paulo está dizendo, deixa aí, você não vai poder salvá-lo. Por isso, cada um deve andar conforme a situação que Deus permitiu para cada um, como Deus tem chamado cada pessoa para andar. Aqui uma pergunta, irmãos, que muita gente faz, principalmente em um mundo que tem tantos divórcios em nossos dias, né? Por exemplo, um homem casa e divorcia. Uma mulher também casa e divorcia. E aí eles se encontram um dia, se casam, né? E vêm para a igreja, formam família. E aí, o que que faz? Fica do jeito que está, irmãos. É simples. Isso acontece muito dentro da igreja. Às vezes vem uma pessoa, né? Ah, já foi casada, a outra já foi casada, tudo. Mas não vai separar, irmãos. Está casado, já foi divorciado, divorciou, veio para a igreja, está na igreja, está firme ali com o seu marido, né? Com a sua esposa, tem sua família. Você não vai separar. Aí é aprender o ensinamento e aplicar para os seus dias, né? Aplicar para os seus dias. Sou casado hoje, não largo do meu marido, não largo da minha mulher, não largo da minha família, né? Porque não faz sentido, né? Você fala, então a pessoa veio para a igreja, se converteu, né? E aí depois você tem que largar a família, tudo com... Não, não é assim. Então a pessoa foi divorciada, né? Depois veio para a igreja, né? Conheceu a verdade, está casada, tem família, continue casada e aplique o ensinamento para a sua família nos dias de hoje, né? Essa é, é o ensinamento, né? Que eu diria que é o correto, né? Mas eu acredito que é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos, irmãos, a seriedade do casamento, né? É muito importante para os nossos jovens. A gente vê os nossos jovens entrando em casamentos e divorciando, sabe? Não separem do seu cônjuge. Está casado hoje? Fique com o cônjuge. Ah, é difícil, pede graça. Eu costumo dizer que o casamento é uma bênção. É uma bênção. Às vezes está difícil lá, né? Mas essa dificuldade é bênção para a gente. Porque não tem uma outra coisa que Deus trabalha mais do que no casamento. Porque o homem e a mulher são dois seres distintos. E quando eles estão debaixo do mesmo teto, é muito difícil. Então, assim, é difícil, né? Quem falar que não é, tá mentindo, porque é muito difícil. Então é ali, ó, a costelinha de Jesus, cuida dela, tem paciência com ela, né? E o varão ali de Deus também, que às vezes é emburrado, que é chato, né? Cuida dele também, né? E não separem, irmãos. A instrução que eu daria hoje para os irmãos sobre casamento, não separem da sua esposa, nunca separe do seu esposo, fique até o final, sabe? Casamento não é de Deus, Deus odeia o divórcio, né? Ele deixa explícito aqui na Bíblia, só não vê quem não quer. Eu acho que só não vê quem quer separar. Quem quer separar não vai ver, mas é muito claro, né? A gente vê uma pequena exceção de uma pessoa que abandonou para deixar ela embora, né? Mas não há nenhuma exceção que eu vejo na Bíblia para casar novamente, né? Então, fique casado, né? Ensine isso para os seus filhos, para que eles entendam, né? Que é assim, que é muito sério esse assunto e muito negligenciado em nossos dias, né? Paulo então continua aqui no versículo 18 ao 20, dizendo que cada um ande segundo a forma como Deus o chamou, né? E ele usa aqui duas formas para dizer, dando dois exemplos, da circuncisão, estando circuncidado, né? Não desfaça, né? Então, no mesmo sentido do casamento, ele está aplicando aqui. Você veio do judaísmo, você foi circuncidado, não desfaça. Fique do jeito que você está. Você não precisa desfazer nada, né? É, E você sendo escravo, ele dá um outro exemplo. Não te preocupes, né? Mas se puder ser livre, pega a sua oportunidade. E assim cada um se conforme com a situação que Deus permitiu. É interessante esse ensinamento, né? Seja grato. Conforme seja a situação que Deus permitiu para você, por mais que possa ser difícil, seja grato a Deus. Versículo 22 aqui muito importante. Paulo diz que o escravo pode ser livre. Todavia, nós somos chamados livres, mas nos tornamos escravos de Cristo. Aqui é muito importante isso, irmãos. Eu sempre falo que nós não devemos ser escravos de homens,
entrar em ensinamentos e ser escravo de ensinamentos de homens, mas nós viemos livres e devemos ser escravos apenas de Cristo Jesus. Versículo 23 diz que foi um preço alto, por isso nós devemos ser escravos somente de Cristo. Foi com preço alto do sangue do nosso maravilhoso Senhor Jesus que nós fomos comprados. Por isso, não nos tornemos escravos de homens, mas escravos de Cristo. Isso, irmão, é o que eu sempre repito, irmãos. Não percam o tempo de vocês em seguir ensinamentos de homens, mas sejam escravos de Cristo. Não sejam escravos de homens. Notem que o apóstolo Paulo não diz, sejam escravos de Paulo, sejam escravos de Apolo, mas ele diz, sejam escravos de Cristo, somente do Senhor Jesus e somente da sua palavra maravilhosa. Versículo 25, Paulo elogia as virgens aqui, dando a sua opinião, dizendo que não tem mandamento para elas. Eles achou favor, né? Favor de Deus em serem fiéis. Versículo 26 em diante, Paulo começa aqui a falar devido do contexto. E aqui é bem interessante, irmãos. Muito interessante a gente entender o contexto em qual Paulo está falando aqui, que era um contexto de muito perigo, muita tribulação que havia naquela época, né? E ele diz para a pessoa ficar como está. Se você estiver casado, fique casado. Se você não estiver, não case. Eu entendo muito bem o que Paulo está falando aqui, levando em consideração o contexto, que era um contexto terrível. Famílias eram jogadas aos leões. Famílias eram feitas tochas vivas. Tem um livro do John Fox, que chama Os Mártires, né? Que ele cita algumas situações de coisas que aconteciam na igreja primitiva nessa época. Uma delas era que os cristãos eram costurados em animais, dentro de animais, e dados aos leões. Olha que coisa terrível, irmãos. Agora eu entendo completamente esse aconselhamento do apóstolo Paulo aqui. Imagine se você é solteiro naquela época. Eu não vejo nada pior, meus irmãos, do que se eu fosse ver minha filhinha Sara, Rebeca e minha esposa sendo feitas tochas vivas, sendo jogadas aos leões, né? Então eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, esse conceito. Então é nesse conceito aqui que nós entendemos que ele fala, é melhor ficar solteiro, é melhor não casar, porque era muito perigoso, irmãos. Imagine você saber que provavelmente como cristão, seus filhos, sua esposa, sua família seriam jogados aos leões. Então é muito razoável o que Paulo diz aqui. E é muito mal interpretado, porque as pessoas entendem isso ao pé da letra sem entender o contexto que está falando aqui. Se você entender um contexto, você compreende perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. É muito melhor ficar solteiro naquela época do que correr risco. Por exemplo, você vai ser martirizado. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar alguns livros da patrística, nós vemos algumas formas de martírio. Eu gosto muito do martírio de Policarpo, onde ele caçoou dos leões. E aí o procônsul ali falou, você está caçoando dos leões? Então eu vou te mandar botar fogo em você. E ele dava risada, né? Ele tinha uma serenidade tão grande com Jesus que ele dava risada. E aí nós vemos outros casos de cristãos que fraquejaram naquele momento, né? Eles fraquejaram naquele momento e não conseguiram e até negaram Jesus. Então era terrível aquele contexto, irmãos. Era um contexto terrível, né? E eu fico vendo até, aplicando para os nossos dias, naquela época, ser cristão era ser jogado para os leões, era a morte quase certa, irmãos. E hoje, eles falam, esses falsos mestres, que eu fico enojado deles, que se você não tiver tudo nessa terra, que se você não for próspero, é totalmente o contrário. O cristianismo é você ser dado ao matadouro, como Jesus diz. E aqui, hoje em dia, eles pregam totalmente o oposto. E é um evangelho maldito, irmãos. E todos nós devemos repudiar esse ensinamento. Porque ser cristão, nós vemos que o martírio dos mártires no passado foi a coluna que Deus ergueu para que nós tivéssemos o cânon, hoje a Bíblia, e que o cristianismo estivesse vivo até os dias de hoje. Deus perseverou a sua igreja através dos mártires, através do sangue dos mártires, e toda honra e glória a ele, né? Não às pessoas. Mas nós devemos entender esse contexto, né? Entender que a maioria das igrejas hoje pregam heresias, evangelho terreno e não evangelho celestial.
que muitos deram a vida. E esse era o contexto, irmãos. Então era razoável que Paulo aconselhava eles a não casar, por causa do contexto. Eu faria o mesmo. Se eu fosse um pastor ali na época, eu falaria, não case, irmão. Para que você vai ter filho? Sua mulher grávida lá, de repente, leva para os leões, né? Seus filhinhos pequenos indo para a fogueira. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, é para o homem fraquejar mesmo. É uma situação terrível. Então, os ensinamentos aqui, nessa parte, tem muito a ver com o contexto. E é importante a gente entender, para entender exatamente por que Paulo está ensinando dessa forma. Paulo queria poupar eles de mais sofrimento. Isso é muito lindo do apóstolo Paulo. E Paulo continua no versículo 29 em diante, dizendo que o tempo se abrevia, que era um momento terrível, mas o tempo estava se abreviando e que não devemos nos apegar a este mundo passageiro. No versículo 31, ele resume dizendo: utilize desse mundo como se não estivesse utilizando dele, chorando como não se estivesse chorando, né? Fazendo as coisas como não se estivesse fazendo as coisas. Olha que coisa maravilhosa, dando a esperança que aqui você teria aflição, que aqui você está passando por um momento terrível, mas o tempo se abreviaria e os mártires iriam para a glória, né? Estariam com Cristo. Esse é o princípio, meus irmãos, é primordial para as nossas vidas. É um dia nós morarmos com Deus, porque esse mundo e tudo que é nele passará, né? Então essa é a instrução que Paulo está dando aqui. O mundo, né, passaria, né? E logo eles estariam com o Senhor Jesus. E ali naquele momento tão difícil, ele diz que não valia mais a pena casar, mas que cuidassem apenas de servir a Deus, pois o casal cuida das coisas do casamento, mas o solteiro podia dedicar a obra a Deus, né? E evitar mais sofrimento. No versículo 35, Paulo diz que não estava querendo enrendar eles com esse assunto, que eles não ficassem presos ao que Paulo estava dizendo, porque não era obrigatório. Arrendar aqui quer dizer prendê-los nisso, né? Nesse conselho. Mas era para facilitar a consagração e poupar eles de preocupação, né? Era esse o sentido. Versículo 36, ele diz que se alguém tem uma filha, tivesse, no caso, passando ali da flor da idade, e julgasse que ela deveria casar, que poderia casar. A pessoa não estava pecando por fazer isso. Como disse Paulo, estava, na verdade, querendo livrá-los de preocupações ou para que eles ali se dedicassem inteiramente à obra do Senhor, né? E ele inteira isso no versículo 36, nós vemos aqui, se alguém conservar a filha virgem, ele estava fazendo coisa boa, né? Por esses dois motivos que eu falei. E no versículo 37, ele diz que se casar faz bem, mas se não casar é melhor, né? Ele só enfatiza tudo o que ele disse, né? Devido àquela situação tão terrível daquela época. Versículo 39 é um versículo bem importante. Nós vemos que a Bíblia, em duas outras situações, vemos a possibilidade da separação, né? Como nós vemos, mas somente nesse versículo, né? Somente nesse, a possibilidade de um novo casamento. Só nesse. Não tem nenhum outro versículo na Bíblia que mostra uma possibilidade de um novo casamento. Só esse. Nós vimos os outros dois ali que falou: se a mulher te deixar assumir no mundo, deixa ela ir, mas não fala para casar novamente, né? Aqui é o único versículo da Bíblia que aponta para um novo casamento. E é o caso se a pessoa morrer. Se seu esposo morrer, você está livre. Se a esposa morrer. Não há outra exceção na Bíblia além dessa para um novo casamento. Somente depois da morte, né? Essa é a única exceção na Bíblia para uma prerrogativa de um novo casamento, né? Não tem outra. E aqui nós vemos ele termina, né? No versículo 40, todavia será mais feliz se permanecer viúva, né? Ele está falando, pode casar, mas devido a toda aquela situação, né? Ele fala, pode permanecer viúva, né? Segundo a minha opinião, ele está falando. E ele está falando, é a minha opinião, e ele enfatiza dizendo que ele tem o Espírito Santo, né? Para enfatizar que era um conselho bom, né? Porque ele tinha o Espírito Santo, era um homem inspirado pelo Espírito Santo. É isso, meus queridos. Esse é um assunto que daria para falar, na verdade, muito mais, né?
Dá para a gente ficar falando aqui muito, muito. É um assunto difícil, muito difícil para os nossos dias, mas é um assunto, né, claro, né? Pelo menos para mim, é um assunto bem claro. Vou pedir agora para o Charles, então, encerrar. Vou pedir para o irmão Álvaro, então, fazer uma oração para a gente finalizar, por gentileza. Sim, senhor pastor. Amém, meu querido. Graça e paz, irmãos, aqueles que eu entrei tarde e não saudei, que a paz do Senhor esteja entre nós. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai glorioso, graças te damos por esse momento, graças te damos por esse momento da reunião. Nós reunimos em teu nome para os estudos bíblicos, ou seja, para nosso ensinamento, nosso aprendizado e nosso fortalecimento também. Nós nos edificamos a cada vez que nós ouvimos a voz do Senhor pela boca dos teus servos, como é o caso aqui do pastor Fábio, tratando da primeira carta aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo nos é muito, mas muito esclarecedor em todas as áreas das nossas vidas. O casamento, uma delas, como prioridade. Nós agradecemos, Senhor, por esses momentos, que assim seja para todo sempre, que sempre nos deixe essa vontade e esse prazer de ouvir a tua voz na boca de cada um, que o Senhor levanta no seu tempo indicado. Somos gratos pelo esse estudo bíblico que nós fazemos. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que participam. Dá-nos, cada um de nós, a porção que nos couber, Pai, para que a nossa fé seja robusta diante de todas as adversidades e que a gente possa vir a estar diante do Senhor para todo sempre. Essa oração nós fazemos com o coração sincero e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Fica livre aí para os irmãos, se quiserem tirar alguma dúvida, tiverem alguma pergunta.